Olá, amantes da psicanálise, meu nome é Alessandro Poveda e você está no SAC S2. Você já trocou o nome de uma pessoa que você conhece há bastante tempo? Já derrubou várias vezes o mesmo objeto? Já esqueceu onde deixou o carro ou perdeu a chave de casa? Você pode ter cometido um ato falho. Mas o que é um ato falho? Bem, como o próprio nome já diz, é uma falha, uma falta, um equívoco, quando um objetivo consciente não é atingido. Mas como assim um objetivo consciente? Bem, para Freud existe um objetivo consciente, aquilo que dentro do meu presente, da minha razão, eu desejo, porém existe um desejo que está oculto, um desejo que está, no termo freudiano, recalcado. E esse desejo pode vir à tona por meio de um ato falho. Então, quando ocorrem esses pequenos equívocos, precisamos investigar o que será que esse equívoco diz sobre o meu desejo, sobre a minha vontade naquele momento. Realidade. Então, se assim chegarmos à prefeitura, a gente pretende fazer uma operação pente fino em todas as secretarias. A corrupção ela tem que ser praticada, não apenas falada. E quais são os tipos de ato falho? Quando que os atos falhos ocorrem? Bem, os atos falhos podem ocorrer quando há um lapso verbal, ou seja, quando eu troco uma palavra, um termo ou mesmo uma frase, dando a essa frase um sentido diferente, um sentido diverso daquele que eu gostaria, muitas vezes um sentido oposto, ou quando eu troco, por exemplo, o nome de uma pessoa. Também podem ser lapsos de audição, quando eu escuto algo diferente daquilo que foi dito. Obviamente, aí descartando a possibilidade de que eu tenha algum problema auditivo. Os atos falhos também podem ser lapsos de memória. Diante de um discurso, diante de um diálogo, no meio de uma apresentação, eu esqueço alguma informação que era muito importante, que era muito relevante e que eu me preparei para apresentar. Os atos falhos podem ser também extravios de objeto, perder a chave de casa, a chave do carro, esquecer onde estacionou o carro. E por fim, os atos falhos podem ser pequenos acidentes ou equívocos, quando eu me desloco para um lugar e acabo indo para outro, quando eu vou comprar uma coisa e volto sem essa coisa, tendo comprado outros no lugar, ou quando eu derrubo várias vezes o mesmo objeto, e aí também, né, descartando outros fatores que possam contribuir para isso. Então, quando há incidência desses eventos, eu posso ter cometido um ato falho. Seis e ônibus, ou melhor, 6 horas, 11 minutos. Os ônibus. É necessário a gente entender que, de acordo com a primeira tópica freudiana, o nosso psiquismo se divide em consciente, pré-consciente e inconsciente. No consciente estão as informações do presente, as informações que eu tenho pleno domínio, pleno controle. No pré-consciente, o conhecimento adquirido, as memórias, coisas que estão no passado, mas que eu tenho relativo acesso. E por fim, o inconsciente, onde estão armazenados tanto os desejos que são reprimidos, quanto as experiências traumáticas e outros conteúdos que possam, por alguma razão, ser impedidos de chegar à consciência. Quando isso ocorre, há uma falha nesse mecanismo de defesa que protege esses conteúdos e alguns deles acabam vazando e invadindo o discurso. Vim jantar. Aí a gente está aqui jantando, todo mundo, Túlio, Vinícius, Laura, Beatriz.
É importante pensar que não é toda a falha no discurso, toda a troca de palavra, todo o acidente ou todo o esquecimento que pode ser caracterizado como um ato falho. O ato falho só é interpretado à luz de um processo analítico, ou seja, durante um set analítico, para que o paciente ou o analisando possa então fazer uma associação livre e entender a razão daquele ato falho. Então, essas interpretações simplistas que a gente vê, por exemplo, se você trocou o nome de uma pessoa é porque você está sentindo falta dela, são interpretações genéricas que não refletem de fato a realidade daquele sujeito. Então, para que um ato falho seja caracterizado como tal, é necessário que haja ali um processo analítico que se encontra durante, né, e no meio de um processo de transferência, para que surja ali desse processo analítico uma interpretação e um entendimento das razões que levaram esse ato falho a surgir. Tá certo, Ana. Pois é, né? Isso aí é bem importante, porque tá difícil. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa! Derrubei meu tablet aqui, gente. Mas vou seguir falando para você. Um exemplo clássico de ato falho foi o jogador de futebol que, depois da sua conquista, ao final do jogo, dando entrevista a um repórter, mandou um beijo para a esposa e para a namorada. E aí depois ele tentou se corrigir dizendo que a namorada e a esposa eram uma mesma pessoa. Então é um exemplo do que pode ser um ato falho, e se eu fosse esse jogador eu procuraria um psicanalista. Se você se interessa por esse e outros assuntos de psicanálise, clique aqui, siga o canal, siga-nos também no Instagram e no Facebook, e até a próxima.